Vocês perguntam, e onde você estava quando aconteceu os atentados na Torre Gêmeas, né? Prepara-te! Eu estava na Itália, em Viareggio, na cidade de Viareggio ali, na Toscana, né? Pela Toscana. Eu estava num hotel, eu morava num hotel nessa época. Porque a casa da bicha que a gente morava, da cafeola que a gente morava, os Talibã invadiu e tombou a casa. Nessa brincadeira, eu fiquei sem casa, eu e várias outras meninas, então a gente acabou tendo que ir para um hotel. Era horrível, porque hoje em dia a Itália tá assim, ó, mamão com açúcar, né? A Europa. Eu lembro que eu tinha levantado lá na Itália, antigamente, hoje tá tudo diferente, né? Ano passado eu fui lá, tá tudo diferente, para melhor, né? Eu lembro que tinha tabacaio, que a gente ia no tabacaio, que é onde vende cigarro, todo tipo de cigarro, caixinha, seda, vende tudo relacionado a fumo. Aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha um monte de gente, eu falei, nossa, fila no tabacaio grande. Aí eu tô vendo todo mundo assim, ó. Foi onde eu vi que a televisão tava reprisando direto os atentados da Torre Gêmeas. Direto, reprisando direto. Falei, meu Deus, né, fiquei apavorada com aquilo aqui. Mona, foi na época... Eu não lembro, 2000 que foi? 2000? Não. Foi 2000? Eu não lembro quando foi a Torre Gêmeas, mas eu já tava ali, já tem um tempão que eu tava na Itália já. E foi muito diferente porque mudou tudo ali. Primeiro que foi triste ver aquela cena, né, gente? Deus que me perdoe, não vou nem lembrar disso. Os italianos chorando. E depois que aconteceu isso, não era a comunidade europeia ainda, se eu não me engano, não era. Não era a comunidade europeia. A Itália fechou, fez assim, ó. Ixi, amiga, nossa vida virou uma loucura em todos os sentidos. Então, só para recapitular, quando aconteceu, eu estava em Viareggio, na época da Lira, e ainda não era a comunidade europeia, tá? E foi muito triste ver aquilo. E depois daquilo ali, eu falei, nos Estados Unidos, né, que triste e tal, não vamos ter consequências nenhuma aqui, pensamos. Porque naquela época o controle na Europa era muito mais difícil, né? Para nós imigrantes, clandestinos, não é como hoje. Hoje tá tudo mamão com açúcar, tá, amiga? Não era como hoje, tá? Gatinha. Aí passou um dia e meio, 2 dias, vai. Passou 2 dias, começou. Porque como foi um atentado, e eles na época falaram que fulano aceitou, falou que foi eles e que não sei o quê. Aí fechou, o babado fechou na Itália, querida. Eu acho que em todos os países da Europa ficou daquele jeito. Eles ficaram de alerta de emergência. Tem um nome de um alerta, amarelo, vermelho, sei lá que porra que é. E naquela época eles deportavam, naquela época tinha grana pra deportar, viu? Eu acho que a Europa se acabou depois da lira, sabia? Depois do euro. O euro veio pra Europa se afundar no poço, que acabou. No sentido financeiro, tá? Amiga, eu só sei que a primeira coisa que aconteceu foi o interfone tocar no quarto, que a gente já sabia. O interfone tocou no quarto, querida, pula, corre, a gente pulava a janela de incêndio, e da janela de incêndio a gente descia e se escondia dentro do latão de lixo e ficava lá dentro esperando a polícia ir embora, que era controle. Mas eles raramente controlavam o hotel. Só que depois dos atentados da Torre Gêmeas, aí foi babado, porque a Europa ficou fechada durante um período, né? As fronteiras ficaram fechadas. A gente não tinha muito acesso, não podia andar muito na rua e da bobeira, porque naquela época você tava andando na rua, durante o dia o Talibã passava, te pegava e levava, gata. Pegava e levava. Você tinha que estar com seu passaporte na mão. Mas o risco, se você estivesse dentro do prazo que você podia ficar, eles só iriam te sujar. Eles só iriam te dar uma carta de expulsão. Agora, se eles vissem que você já tinha passado do tempo que poderia ter ficado, aí você se lascava. Por exemplo, se o seu passaporte não tivesse sido carimbado, eles iam te dar uma data de expulsão daquela data e dali pra frente você já tava fudido, ferrada. Agora, se o seu passaporte foi carimbado quando você entrou e mostra que você já tá ali há mais de 5, 6 meses, ei, querida, você ia embora. Oxe! Eles te mandavam embora sem dó. Você entrava no avião com a roupa do corpo. Já vi várias chegando no Brasil aqui, ó. Minha falecida mãe já foi pegar várias amigas minhas que não tinha nem pra onde ir, porque não tinha dinheiro. Saiu de lá, estava com aquela caixa d'água nas costas pra pagar pra cafiola ainda. E eu tinha que pagar pra minha falecida mãe e vir pegar as bichas. Ela não fazia nada de graça, tá? Mamãe não fazia nada de graça. Certa ela, né? A loja trabalha de graça. As bichas tava tudo falida na merda, né? Tinha sido deportada e sobrava pra quem? Como eram amigas, algumas eram amigas, pessoas que eu gostava. É nessas horas que a gente vê quem são nossos amigos, né, querida?
Aí se tornou muito difícil, a gente descia pra rua pra trabalhar, que lá naquela época não se trabalhava por anúncio, como hoje se faz, né? A gente descia na rua pra trabalhar, chegava lá, tinha aquele monte de polícia, a gente tinha que ficar na porta dos buracos, que a gente trabalhava nos morros, né? Numas negócios de plantação. Aí a gente tinha que ficar na beirada do buraco, quando a polícia vinha, que eles vinham cantando o pneu, derrapando, e jogava o carro em cima da gente, e a gente caía dentro do mato, saia correndo, entrava dentro daqueles esgotos, que lá tem uns esgotos enormes, a gente entrava, passava a noite ali. Já chegaram a caçar a gente com helicóptero naquela época. Não foi uma época fácil, mas ao mesmo tempo era uma época boa. Sabe por que era uma época boa? Era uma época que tinha muito dinheiro. Era uma época que os italianos ainda respeitavam muita gente, no sentido de eles iam na rua para nos ver, gente, como se a gente fosse atração. Hoje não. Com o tempo você foi percebendo, a gente ia percebendo que tudo mudava, né? A forma deles olhar pra gente mudou. É culpa nossa mesmo, culpa de algumas, né? Vamos lá. Não de todas, não podemos generalizar. Porque às vezes as cafiolas com intenção de ganhar dinheiro, elas mandavam uns marginal que não ganhava de um jeito, mas ganhava de outro. Porque para elas o importante era ganhar. Elas recebiam a diária delas do fim da semana, né? Aí essas infelizes aprontavam, a gente que se lascava. Agora uma curiosidade. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a cafiola faz é fazer uma reunião com você. Acho que você é da minha época aí, vocês devem saber disso. Como assim fazer uma reunião com você? Ela te levava para um quarto, onde levava todo mundo para o quarto, e a gente começava a conversar. Elas começavam a conversar. Olha, se perguntarem, você conhece fulana, se você for pega? Elas te orientavam. Não. Ah, porque nós sabemos que você é filha da Beltrana. Aí ela orientava a gente a falar que era filha da outra cafiola. Da outra cafiola. Quando elas brigavam entre si, elas não tinham problema. Quem tinha problema era a gente, sabia, amiga? Sempre quem tinha problema era a gente. Por quê? Porque eles vinham, elas nunca estavam em casa, eles pegavam a gente, deixavam a gente quase 48 horas dentro de uma delegacia, comendo maçã, água quente, torturavam nesse sentido, tá? E para cada uma fazer seu boletim de ocorrência, cada uma abrir sua denúncia. E nós éramos obrigadas, porque a gente saía com o papel na mão, tá, gatinha? Quando a gente ia pra delegacia, a gente era obrigada a trazer o papel e mostrar para o papel como é que foi feito o seu depoimento, tá? Pra saber se você caguetou a cafiola, qual cafiola que você caguetou, se foi a que elas mandaram. Não era tão fácil assim, não. Ou seja, a gente acabava tendo que denunciar pessoas que não tinham nada a ver com a gente. A gente tinha que denunciar essas pessoas. Ou seja, a gente se envolvia, além de ter que pagar aquelas caixas d'água enormes, a gente ainda se envolvia em problema por conta dos outros, né? Aí a gente tinha que ir denunciar os bagulho tudo lá, que elas que mandavam. E naquela época não é que a gente podia discutir, não. Era só fazer e acabou, né? A gente ia fazer o BO e saía, aquelas que não iam deportadas. Era horrível, amiga, quando eles invadiam a casa. A gente morava numa casa, antes de ir por esse hotel, uma casa, aquelas casas, parece casa de televisão, sabe? De filme, de novela, aquelas casas enormes, aqueles casarão únicos, sabe? Assim, que não tem ninguém e tal. Aquelas casas de 3, 4 andares, finíssima. Coisa de rico, de primeiro mundo, que quando eu saí do Brasil eu fiquei chocada, né, morar naquelas casas. Não sabia, não estava acostumada com aquilo. Aí a gente não podia abrir a porta, né? A cafiola não estava em casa, que elas nunca ficam, né? Na casa onde o bagulho entra, onde os alibã vai, elas nunca estão. Aí os alibã batia, a gente não abria, querida. Eles arrombavam a porta. Aí era horrível. Aí a gente botava debaixo da cama. A gente não sabia nem como se comportar, né, amiga? A gente não sabia nem como se pôr, porque a gente não tá acostumada com isso. A gente era tratada como terrorista. Aí eles entravam com luva, com máscara, com revólver, cachorro na mão. Era osso. Era osso. E a cafiola nunca tava. Aí uma vez que a polícia bateu ali, eles lacravam a casa. Aí o proprietário da casa respondia, povo, desfrutamento. Aí era vários reatos. Porque a casa ele não podia alugar para brasileiro. Então como é que o brasileiro fazia? A gente alugava a casa no nome de um italiano. E o dono da casa sabia que morava travesti ali, mas alugava na casa pro italiano, né? Então se sobrasse, não ia sobrar para ele, ia sobrar pro italiano que alugou a casa, né? O italiano que alugou a casa. Então eles não se ferravam. Quem se ferrava era quem alugou a casa. Mas sempre sobrava pra eles, tá? Porque eles tinham que provar, que eles não sabiam. Aí eles ficavam brigando entre eles lá.
o proprietário da casa e o que alugou a casa e o que alugou a casa, no caso, né? Nossa, era um inferno. Aí a casa lacrava. Eles lacravam a casa de cima e embaixo, não deixava mais ninguém entrar durante um período, a casa ficava fechada e o processo rolando. Aí eles que se ferravam, os italianos no caso, né, que alugaram a casa pra gente. Saía muito mais fácil eles alugarem a casa pra gente que era trans, porque, por exemplo, um exemplo, 1 milhão de lira, 1.000 euros, vamos falar assim que é melhor, 1.000 euros. Que eles alugavam a casa para você, para um italiano geralmente era 400, 500 euros. Então eles costumavam duplicar. Fora que você tinha que pagar todo mês para aquela pessoa que colocou a casa no nome dele, né? Você acaba se tornando refém deles, né? Todos eles tentam te explorar um pouquinho, todos eles tentam te tirar um pouquinho de dinheiro. E no fim das contas acaba que você acaba ganhando mais que eles, né? Naquela época. Hoje em dia, diz que as bichas estão passando fome, coitadas. Diz que as coisas na Europa não tá tão fácil assim, não. Diz que tá muito difícil as coisas lá. Muito difícil. E eu não tenho vontade, já tive vontade de sair do Brasil para voltar para Europa, porque lá, querendo ou não, a gente tem um estilo de vida melhor, é melhor, mas ai, amiga, ter que passar por isso tudo de novo, sabe? Sei lá, por mais que eu vi que dessa última vez que eu fui para Europa, eu vi que tá tudo tão diferente, para bom sentido e pro má sentido. Como assim pro má sentido? Pro má sentido porque eu vi que a Europa piorou em todos os sentidos, financeiro, em todos os sentidos. Não é aquela Europa que eu conheci, que era a época de milhões, não é. Isso não é mais, eu tenho que ser bem sincera pra vocês, não é. Essa parte aí, essa fase aí já acabou há muito tempo, muito tempo. Só que ainda é um lugar que você pode ir e vir sem sofrer represária. Hoje em dia a polícia não te enche mais o saco. As bichas passam pela polícia, não tá nem aí. A porta da casa das bichas fica aberta. Entra e sai cliente a hora que quer. Teve uma época na Europa que eles fizeram uma lei, que eu acho que essa lei ainda existe, tá? Que quem fosse pego saindo como travesti, eles iam mandar a pessoa seria multada. E eles iam mandar a multa direto pra casa da pessoa, tá? Pra casa da pessoa. E a maioria desses homens que saem com as travestis ali é casado, né, amiga? Aí o que acontece? Eles pegaram um pra Cristo, fizeram aquela tortura psicológica, sabe? Não. Aí o cara falou, eu sou casado, que não sei o que, não tem casado certo. Você é casado, o que você tá fazendo aqui? Você tinha que estar na sua casa com a sua esposa, e biriri barará. Aí fizeram toda aquela tortura psicológica com o cara. Aí o cara foi... mandou uma carta, escreveu uma carta para a esposa, pedindo desculpa para a esposa, para os filhos, para os pais, e desacuendou, querida. Aí nunca mais falaram dessa lei. Eles nunca mais multaram ninguém, todo mundo enfiou o rabinho entre as pernas. Se eu não me engano, a Espanha que tá aderindo a esse tipo de comportamento agora. Não tenho certeza, tá, gente? É negócio de proibir site, proibir isso, proibir aquilo. Eles não entendem? Eles entendem. Se não fosse nós, os europeus, ia ter tanto fio naquele mundo lá. Aquela coisa que a gente não pode falar, ia ter muito, porque eles não vivem sem. Então eu acho que as garotas de programa, as travestis, eles tinham que agradecer, amiga, porque a gente tá ali. Porque eles de verdade são 24/24 pensando em... E muita. Então eu acho que eles tinham que agradecer a gente pelo que a gente faz lá, porque no fim das contas eu acho que nós evitamos essas coisas, né? Essas barbárias. Já peguei uns homens tão nojentos lá que fingia, que queria que eu fingisse que eu era netinha, que eu era, sabe? Aquelas coisas assim, bem que você fala, meu Deus do céu, Senhor. Então, assim, foi bom que eu tô ali pra fazer aquele papel, porque pelo menos ele não tá com a netinha, né? Não tá pensando na netinha. Só pensa, não faz, digamos assim. A gente fala que gosta disso, gosta daquilo, mas quando você depende da putaria pra sobreviver, quando você tá ali no meio, que não é brincadeira, que é a sua fonte de renda, tudo é diferente. Quem é da vida, quem da faculdade sabe disso. Tudo é diferente. Tudo, amiga, é diferente. Tudo. Eles têm que agradecer a gente pelo que a gente faz. Agradecer. Porque eu acho que no fim das contas, se lá não tem mulher com 14, 15 anos tendo filho, é porque tem essa facilidade. E ali solta um trocadinho, acabou, então não tem aquela coisa de ficar caçando mulher na beira da noite. Tanto que tem mulheres lá que acham que não gostam das trans porque acham que perderam espaço para as trans por isso. Mas não, eu acho que elas têm que entender que as trans fizeram um favor para elas. Porque elas também ali, e na Europa não existe essa lei, na Itália, né, naquela época, não existia essas leis que nós temos aqui hoje a favor, em defesa da mulher. Não, viu, querida? Hoje eu não sei como é que tá, na Itália, digo, tá, gente? Mas, sei lá, espero que esteja mudado para melhor.
A Europa mudou muito depois que nós fomos para lá. Nós, modo de dizer, né, que não somos dali, que não somos europeias, nós que mudamos muito a forma deles pensarem, querendo ou não. Teve uma época na Itália, eu vou até comentar isso aqui que eu acho legal. Teve uma época na Itália que eles estavam boicotando literalmente, o governo estava literalmente boicotando os japoneses. O chinês, japonês, cobravam taxas absurdas para eles. Eles tinham a maior dificuldade de abrir as lojas deles para fazer lá, que era muito mais barato. Por quê? Porque eles estavam acabando com a economia da Itália. Uma calça que você compra na Europa, na Itália, de um italiano por 50, 60 euros, um japonês estava vendendo por 10, 20 euros. Ou seja, o dinheiro, em vez de circular dentro da Europa para os italianos, na empresa italiana, estava nas chinesas, né? Porque eles pagavam o imposto deles e no fim das contas levava o lucro, o dinheiro todo para fora. Ou seja, tirava dinheiro da economia da Europa. Teve um período na Itália que eles também estavam nessa fase. Tinha uma mulher que diz que essa vagabunda tá até hoje lá fazendo Western Union, pilantra safada. A gente, quando vai mandar dinheiro pro Brasil, a gente é obrigado a ter que fazer tudo com passaporte, cópia, foto, tudo direitinho. Amiga, tô eu em casa, jogada de perna aberta sem calcinha, porque tem o seu endereço lá no Western Union, né? Fazendo a sereia, querida, Maria Imaculada. Tô ouvindo na porta, pá, 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 pá. Eita porra, que é isso? Falei, vamos abrir, né, gente? Não adianta, a gente morava em um cômodo só. Vamos abrir porque vão arrombar. Aí abri. Aí pegaram pelo nome. Eu e mais 2 travestis. Vocês, por gentileza, poderiam vir aqui? Eu falei, sim, vamos lá. Levaram a gente pra Questura, pra delegacia, né? Questura lá no caso, Carabinieri. E tinha junto a polícia de finança. E levaram a gente pra lá e a gente sem saber o que era, achamos que era algum controle normal, né? É, controle normal, mas controle normal não é porque pegaram só a gente, tinha mais de 10 bichas dentro de casa. Mas quem não deve não tem, a gente não devia, o máximo que vão fazer é dar uma folha de expulsão pra gente, né? Isso serve de alerta pra você que tá na Europa, que deixa o seu passaporte em qualquer lugar pra mandar dinheiro, tá? Eles queriam saber como a gente conseguiu mandar tanto dinheiro. Aí eu falei, como assim mandar tanto dinheiro, homem do céu? Aí mostrou um monte de nota pro nosso documento. 2.000 euros, 3.000 euros, 1.000 euros, 500 euros, 200 euros, 300 euros. Eu falei, gente, mas onde tá esse dinheiro que eu não tô vendo esses euros todos? Eles são tão burros de uma certa forma que a intenção deles é mostrar serviço, trabalhar, falar que estão arrasando, que eles são os babadeiros, que eles não prestaram atenção numa coisa tão simples. Eu não conheço ninguém na Colômbia. Eu não conheço ninguém na Argentina. Eu não conheço ninguém onde que tinha um outro lugar que mandaram também que era para esses lados. Colômbia, Argentina, enfim. A vadia do Esterônio foi o que salvou a gente, tá? Ainda bem que eu fui ligeira, as meninas também perceberam na hora, porque senão a gente tava lascada. Aí a gente procurou saber onde esse dinheiro. Eu falei, gente, eu nunca fui na Colômbia, eu nunca fui na Argentina, eu nunca fui nesses lugares, eu não conheço ninguém aí. Ué, mas você não enviou esse dinheiro? Lógico que não, eu moro no Brasil. Aí tinha dinheiro, aí pegaram os comprovantes do Brasil. Bicha penosa, pagando um monte de conta, 100 euros, 200 euros, 300 euros. A minha amiga que já batia mais, que ela já estava mais tempo lá, juntava só para ela, né? Então ela mandava 700, 1.000 euros e mandava pro Brasil. Aí eles pegaram a gente por conta dessa cretina. Ela pegou o nosso passaporte e botava dinheiro para outras pessoas com o nosso passaporte. Tu acha? Vadia. Se lascou, porque eles perceberam aquilo depois que a gente mostrou, que a gente teve que mostrar. Nessa brincadeira, nós ficamos 48 horas ali parada, até que a gente viu ela entrar. Ela entrou com um monte de pasta. Aí eles liberaram a gente, porque viram que era ela. Ou seja, a gente teve que provar que não era a gente primeiro, né? Quando você tá num país que não é seu, que você não sabe nem falar a língua, que você não conhece os direitos, você tá à mercê deles. Não sei hoje, mas naquela época, um policial que prendesse uma travesti, que tirasse uma travesti da beira da estrada, ele ganhava até bonificação. E detalhe, amiga, todos eles saíam com a travesti, hein? Todos eles curtiam uma travesti, todos eles, amiga, tava no meio do mato com uma travesti. Eu lembro que eu tava com um policial, eu acho que era Márcio. A gente entrou no meio do mato, eu falei, cara, eu não sabia que ele era policial. Eu falei, cara,
não dá pra gente vir aqui porque é o seguinte, aqui moram os íngaros, né, que tinha os lugares lá onde moravam os íngaros e a gente parava, costumava parar ali, mas os íngaros começou a roubar a gente dentro do carro, bater nas mariconas. Aí eu falei pra ele, não dá pra gente parar aqui. Ele falou, não, a gente vai parar aqui. Eu falei, não quero parar aqui. Não gosto daqui, já tivemos problemas aqui, eu não quero, né? Pra evitar pra você, pra mim, problema. Aí ele falou, não, a gente vai ficar parado aqui, pode ficar tranquila. Aí enquanto eu tava fazendo a nequinha nele, eu percebi que ele mexeu em alguma coisa. Quando eu olhei, ele puxou um revólver, botou um revólver assim do lado ó, do banco. Aí os caras chegou na janela, eu tomei um susto, ele só apontou assim um papapum. Eu falei assim, e aí? E deu uma carteirada. Pá! A libation. Era Liban. Os caras vazaram, né? Mas daí você tira como é que é o babado. Até a Europa, para determinadas coisas, é perigosa também, amiga. Já acharam vários corpos jogados no meio do mato lá, porque lá é a luz do sol mesmo. Principalmente em Viarejo, Milharino, não sei como é que tá hoje, mas antigamente ali não tinha essa luz solar, não tinha essas coisas como a gente tem hoje. Luz solar não, como é que é o nome? Essas luzes aí que a gente bota na rua não tinha essas coisas não, gata. Era a luz da lua. Nunca vou me esquecer a primeira vez que eu saí com a Mariquinha, que ela me levou pro meio do mato, amiga, meu Deus. Eu entrei em desespero, uma escuridão. Ela fez sinal que era pra me ficar de quatro. Aí no meio do ato ela tá, porca, pá, maiala. Ai, bicho, eu entrei no desespero, só deu um gogó na maricona, bati. Fiz ela me levar lá. Aí chamei a bicha, expliquei pra bicha, olha, mano, ele começou a me bater, me chamar de porca, de maiala. A bicha falou, Mona, esse é o jeito deles, e a maricona toda quebrada. Aí ela tá falando pra minha amiga, explica pra ela. E no fim das contas virou cliente depois. Ai, meu Deus do céu. Aí com relação a gente lidar com as travestis ali, amiga, eu sou da época de falecida Rianelli. Quem conheceu falecida Rianelli sabe do que eu tô falando. Não era fácil simplesmente estar na beira de uma estrada ou chegar ali, encostar e falar que vai ficar. Não era. Todas as cafiolas tinha que deitar e pagava pra falecida Rianelli. Todas! Da mais forte à mais fraca. Quer descer filha, tem que pagar. Eu quero matinho em cima de quem você tá descendo. Todas deitaram pra ela. Todas. Não teve uma que não deitou. Ela burra, raramente vinha pro Brasil. A vida dela é na Europa. Tinha os irmãos aqui no Brasil, babadeiro também. De favela, essas coisas aí, né? Que mandava. Aí as bichas armaram um doce pra ela. Um doce daquele bem dado. Falaram, fizeram amizade com ela aqui. Por isso que eu falo, a gente tem que saber com quem anda, né, amiga? Porque as mesmas pessoas que falam que te ama, que é sua amiga, às vezes tá só esperando a primeira oportunidade pra te, ó... Pegaram ela, levaram, vamos pra um churrasco na minha casa, que não sei o quê. Fizeram todo aquele retetê com ela, né? E ela achou que a Mona gostava dela, que a Mona tava junto com ela, porque a Mona tava sempre com ela, era presentinha, era meu amor, era minha amiga. Eu caguetava as bichas pra ela, eu fazia ela bater nas bichas, que biriri, barará. Então ela falou, não, essa daqui tá do meu lado, né? Pensou, ganhou a confiança da Mona. Aí falou, Mona, vamos pra minha casa, que eu vou fazer um bagulho lá em casa pra nós. E ela foi, amiga. No meio do caminho, querida. Na hora que ia parar em algum lugar, essa amiguinha que tava do lado dela só pulou do carro. Só pulou do carro. O carro parou, acho que foi por algum motivo. Pulou do carro. Isso todas as antigas sabem dessa história. Ela pulou do carro, só saiu uns caras do meio do mato e ó... matou a bicha dentro do carro. Metralhou a bicha. Dentro do carro. Dentro do carro. Essa história não é de hoje não, viu, querida? Essa história não é de hoje. Essa história, quem é da minha época sabe muito bem disso. Aí culparam a Mona, foi onde a Viarejo se tornou uma bagunça. Eu fui morar numa casa perto de uma outra cafiola também, falecida, eu até gostava dela, tá? Falecida Luzinete. Amiga, toda vez que chegava um cliente pra mim, ela queria me multar, falava que o cliente era dela, que eu tinha que dar o dinheiro pra ela. Eu falei, Mona, não é seu, é meu, o cliente tá vindo pelo meu telefone. São clientes que eu ganho na noite. Por fim, pra resumir, ela me obrigou a trabalhar na casa dela, porque aí eu atendi os clientes dela, que era 1, 2 de 20, 30 euros na época, que eu lembro, uma mixaria, só fazia varejo. Também a bicha já tava velha, era um homem vestido de mulher e tava velho, né?
Aí eu tinha que pegar os meus clientes que vinham em casa pra mim, ainda tinha que dividir 50% com ela. E pegava 1, 2 dela de 20, os meus de 100 eu era obrigada, mas para não deixar de fazer, eu tinha que fazer com ela, né? Ela falava que no terreno do quintal dela, onde a gente morava, que no terreno do quintal dela tinha uma fortuna guardada no mato. Ai, porque se você entrar ali, futucar, tá tudo plantado, porque eu tenho, que não sei o quê. A bicha morreu, coitada, lama, pó. Acho que dinheiro dessa gente aí não rende não, viu? Dinheiro dinheiro assim não rende, amiga. E outra coisa, cafiola geralmente tem aqué, amiga. Só as burras que não. Eu podia dar nomes aqui, mas tá viva também, não tem por que fazer isso, que sempre se comportou muito bem comigo, mas tem uma que eu conheço em particular, que ela tem 2, 3 concessionárias de carro. Cafiola tem aqué, amiga. Cafiola tem aqué. E detalhe, elas nunca ficam ali pra segurar um rojão, viu? Geralmente a cafiola tem aqué, sim. Elas não tem essa de, é penosa, não. Cafiola penosa, eu só sou nóia. Cafiola nóia que não dura muito tempo. Acaba não se tornando cafiola, que as bichas acabam tirando. Dá um pau nelas, bota elas pra correr porque é nóia, não tem ninguém, não se garante, né? Aí as próprias bichas zoam elas e botam elas pra correr. Nosso meio, você tem que saber viver pra sobreviver. Essa é uma grande verdade. Ah, mas o meio da travesti, amiga, é muito difícil. Hoje é difícil. Hoje é difícil. Mas na nossa época de antigamente era muito mais difícil, mano. Meu Deus, como era difícil. Era muito mais difícil naquela época. Pra sobreviver no meio das trans, principalmente das trans daquela época, não era fácil, mano. Eram umas trans muito violentas no sentido de maldade. A gente era plastificado, a gente tinha silicone, tinha as coisas, e tinha umas trans que... Assim, hoje em dia eu entendo que a travesti é independente de você ter peito, independente de você ter... a travesti é a cabeça, é a sua forma de se posicionar, a sua forma de se comportar, é como você se sente, tá? Mas na minha época não, travesti tinha que ter silicone, travesti tinha que ter peito, travesti tinha que ter isso e aquilo. Então a gente se deparava com os homens vestidos de mulher, mas homem mesmo, que a gente não aguentava na mão. Não aguentava na mão, a gente não tinha estrutura física pra cair no braço, não tinha, amiga, não tinha. Então era onde eles dominavam. E só em falar que eles tinham pessoas, irmãos, maridos, pessoas mais fortes aqui no Brasil dispostas a fazer o que eles mandassem lá. Então a gente acabava tendo que engolir. Era o caso da falecida Rianelli, tá? Eu, particularmente, não tenho o que dizer da falecida Rianelli. Por quê? Porque quando ela me viu na rua, primeira coisa que ela fez, vem cá, querida, você é filha de quem? Eu falei, sou filha de Xandinha, que eu sou filha da falecida Xandinha, né? Como a outra. E, você é filha da Xandinha? Eu falei, sou. Ela falou assim, vamos ali comigo. Eu falei, Ramona, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar para elas, não, né? Ela falou, não, vamos ali comigo. Ela me levou para um bar que tinha ali em Viarejo, Torre del Lago. Não, onde as bichas trabalhavam ali no canto, em Milharino. Ela me levou para um bar que tinha ali logo na rua principal, perguntou se eu queria tomar alguma coisa, aí foi ali que eu conheci o poncha mandarino, que tomei o primeiro poncha mandarino ali, e aí ela falou pra mim, peraí que eu vou ligar pra Xandinha pra gente resolver isso, filha, porque senão você não vai poder ficar aqui não. Aí falecida Xandinha era babadeira, né, mano? Falecida Xandinha que mandava, fazia, acontecia no Brasil. No Brasil, nessa época Xandinha na Europa não tinha poder nenhum não. Inclusive, as más línguas falam que quando a falecida Rianelli foi embora, disse que ela também estava no meio, tá? Dessa história toda aí que aconteceu. Porque, no fim das contas, a falecida não deixava elas trazer filha, levar a filha. Tinha que pagar. Aí a Xandinha brigou com ela no telefone, falou com ela, eu vou te matar, eu vou fazer aquelas ameaças que a Xandinha fazia sempre. Quem conhece a Xandinha sabe como é que é. Era multa ou era uma ameaça, né? Vou arrancar, manda matar sua mãe, arrancar a orelha do seu pai. Essas coisas assim que a gente tinha que ouvir. Aí ela gritou. Aí a falecida Rianelli falou, amiga, nada contra você, mas você não vai descer pra trabalhar. E me mandou pra casa. Aí eu fui pra casa de uma outra cafiola que eu já morava, porque a Xandinha já me mandou pra casa de uma outra menina que tomava conta da gente, né? Aí eu fui pra casa dela, avisei, fulana, a falecida Rianelli chamou a Xandinha, elas brigaram no telefone, a falecida Rianelli falou que eu não ia descer mais.
Aí essa cafiola que eu tava na casa dela era amiga da falecida Renelli. Aí chamou a falecida Renelli pra conversar, a falecida Renelli falou assim, não, eu quero 4 mil. 4 mil. Aí o que as bichas decidiram fazer? Porque elas viram que com a falecida não dava. Elas se viram obrigadas a dar os 4 mil. Aí toda semana eu tinha que fazer, era 1.000, era obrigada a fazer 1.000. Aí era 500 para o Brasil e 500 para a falecida Renelli. 500 para o Brasil e 500 para a falecida Renelli. Eu fui por 12 mil. Muita gente fala assim, ai, cada dia ela fala um valor diferente que ela pagou. Gente, era muita loucura. Você não sabia quanto você pagava. Vamos lá, deixa eu explicar. A gente ficava numa casa que a gente não podia sair durante o dia. A gente tinha que pagar o Uber pra bicha, a gente tinha que pagar só pra voltar, que a gente tinha que voltar de carona. Mas pra ir a gente era obrigada a ir com ela e já tinha que pagar uma coisa. Chegava no fim de semana, você entregava pra bicha assim 1.000 euros. A bicha falava, ó, 300 do mercado, 200 disso, 100 daquilo, 200 daquilo, sobrava 200, 300 euros. E isso era pra ser abatido na dívida que nunca ia ser abatida. Ou seja, você tava sempre na mão dessas pessoas. Eu consegui vir começar a bater a minha dívida quando eu saí de dentro da casa delas, porque eu arrumei um bofe, biriri, barará, e mesmo assim, paguei os 12. As falecidas Xandinha, acho que ia fazer a periquita. Ah, regalo da mamãe, era 1.000. Morri 1.000 para ajudar ela a fazer a tal da periquita. Toda vez que ela chegava na Europa, ela te levava numa loja para você ir lá e comprar um anel, um brinco de ouro para ela. Quem sabe que é filha da Xandinha sabe que era assim. Aí você tinha que ir dar, senão era multa. Ela fazia de tudo pra você brigar com os outros, pra você arrumar confusão, porque aí ela entrava no meio e você era multada. Entendeu? Se você brigasse com alguma filha dela, se você discutisse com alguma filha dela que tava pagando. Amiga, tudo ali era motivo de pagar. Eu acho que no fim eu paguei mais de 18 mil dólares. Tão explorada que eu fui. Até aprender, né? Depois que eu aprendi, falei, não pago mais pra ninguém. E depois que eu aprendi, não paguei mais pra ninguém. Não paguei. Aí elas começaram a usar as mesmas táticas que elas obrigavam a gente a usar antigamente. Só que não pegava, não colava, porque a polícia via que não era aquilo, eu não era cafiola. Eu descia em um lugar e falava, gente, ó, com todo respeito a vocês, a rua é pública, é de todo mundo, eu vou descer e vou trabalhar. E descia. Porque cada lugar que você vai descer pra trabalhar, você tem que pagar 3, 4 mil euros, bicha. Eu falava, gente, eu já fui muito explorada, não vou pagar. E não pagava, amiga, não pagava. Aí eu brigava com as bichas, elas chamavam os alibãs vinham, me pegavam, elas falavam que eu tava roubando, que eu tava querendo dinheiro delas, que eu era capetina. Eu falava pra polícia, eu falava, simplesmente eu tô aqui porque eu quero ganhar o meu dinheirinho, eu tô no hotel tal. Não sou nada disso que elas estão falando. Elas que não me querem ali porque eu não quero pagar pra elas. Já conheço essa história, o senhor conhece elas aí, com certeza já viu elas aqui várias vezes. É sempre as mesmas, sempre essa quadrilha. Então quando chega uma nova, elas querem extorquir, elas querem tirar dinheiro e eu não vou dar. E não dava, amiga. E os alibãs me soltavam, porque era verdade, não era mentira. Como eu já sabia a máfia delas, eu já explicava, amiga. E por fim os alibãs já sabiam como é que elas funcionavam. Aí eu parei de pagar. Ai, se lascar, bicho. Chegou a hora que você cansa de ser explorada. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Vê se você vai entender o que eu tô te falando. Eu sou do meio, quem é do meio vai entender isso. Porcaria. Infelizmente, essa é uma realidade, tá? Quem na minha época tá aí vai saber disso. Quem é do meio sabe disso. Na minha época existia cafiola babado que comprava mesmo o seu barulho. Te dava uma multinha, mas comprava o seu barulho, tá? Não deixava acontecer muita coisa com você, que hoje a gente vê que acontece. Que depois que falecida, porque quando tinha a falecida Renelli que tomava conta da Toscana, ninguém, não tinha aquele monte de viado, todo mundo ganhava, não tinha brigaiada. Porque ela, quando dava, você pagou sua dívida, agora vai embora, some. Depois que essa bicha morreu, amiga, começou a aparecer bicha não sei da onde, aí a gente começou a deixar de ganhar, né? Aí Milharino se tornou terra de ninguém, porque as cafetinas que só queriam saber do dinheiro e que se dane o resto, que as outras já tinham pagado, elas queriam receber o dela aqui no Brasil quietinha, né? Começou a lotar a Itália. Começou a lotar o Milharino. E assim foi feito em outros lugares. Tem lugares da Europa que travesti não desce mesmo, que as próprias travesti documentadas não deixam. Não deixa. Não deixa. Elas chamam os alibãs, elas vão na porta da sua casa. Se você não tiver documento, elas pagam o seu bilhete para os alibãs te deportar. E eles deportam.
Tem lugar da Europa que você não desce, mas infelizmente essa é uma verdade. Hoje em dia, ó, na minha época, pra você ir pra Itália, você tinha que ter quadril, você tinha que ser bonitinha, você tinha que ser simpática pra você ir pra Europa, você tinha que ter silicone, você tinha que ser travesti. Falecida Rianelli era um homem, mas se montava, ficava belíssima, maquiada, fazia uma maquiagem como ninguém, ela ficava belíssima. Ela não deixava a bicha feia descer, não. Montada? Ih, querida, não manda montada pra cá. Depois que essa bicha foi, Mona, elas começaram a mandar uns homens estranhos, uns ladrão, vai. Não vou falar nem que é travesti, porque não tinha nada de travesti, só se vestia de mulher pra ganhar dinheiro e pra roubar na noite. Não era travesti, não era um homem montado, era ladrão mesmo. Aí acabou a Europa. Os italianos começaram a se rebelar contra a gente, achando que todos éramos iguais e não éramos. Que as travestis iam ali pra comer, pra pagar aluguel, pra construir uma vida aqui no Brasil melhor, uma vida mais digna, mais fácil, e a gente se lascava por conta desses ladrão que elas botavam na Itália. Que elas mandavam pra Europa pra roubar, mas elas queriam o dela, né? Elas queriam o dela. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Na minha época, os italianos andavam com muito dinheiro em maleta, em bolsa. Eu não entendo isso, por que disso, mas eles andavam com muita grana em cima, na mão. Eu desci com uma bicha, nunca vou me esquecer. A cafetina deixou a gente no ponto. E tô eu lá penando, aí bati uma, bati duas, bati três. Na terceira, quarta porta que eu bati de 20, 30 euros varejeira, amiga, a bicha tá no meio do mato assim, ó. Faz favor pra mim, chama fulana. Eu falei, chamar fulana? Por que chamar fulana? Chama fulana pra mim. Eu falei, mas gente, eu não tenho telefone. Naquela época você não podia ter, né? Aí ela pegou e falou assim, não, então arruma uma carona e me leva pra casa. Eu falei, mulher, tem que trabalhar, eu te dou um trocado. Eu falei, não é questão de trocado. Aí por fim, ela insistiu tanto e ela no meio do mato, eu achei que ela tivesse te machucado, achei que tivesse acontecido pior. Quando eu parei um carro, que era uma maricona falecida, Romanini, que Deus o tenha, aquele que me ensinou a dirigir. Falei, vem, entra no carro atrás. Ela entrou no carro com uma mala na mão. Eu falei, que isso, bicha? Uma mala, né? Ela falou, ai, me leva pra casa e me deixa em casa. Tá, fui, deixei ela lá, ela desceu do carro, eu nem desci do carro, me arrumei, voltamos pra rua, fui trabalhando. Quando eu voltei, ela já tava com as malas prontas. Já tinha comprado o bilhete que ela já ia embora. Amiga, ela roubou uma mala de euro, uma mala. Não sei quantos mil euros tinha ali, mas ela era muita grana. Ela foi embora no mesmo dia. No mesmo dia, ela foi embora. No mesmo dia. Aí por culpa de umas assim, que a gente perde a credibilidade, que a gente, né? Eu acho que tem maricona que tem que se lascar mesmo, mas aí eu sou de não parecer que se não é meu, né? O que é meu vem até a mim, eu não preciso tirar dos outros. Eu sou dessa opinião, cada um tem sua forma de pensar, sabe? Já tive a oportunidade de fazer Elsa nas mariconas, sabe? Mas eu nunca foi minha praia isso, eu nunca gostei disso, eu nunca achei isso saudável. Eu acho que eu sempre fui assim, do pensamento de que você deseja pro próximo, volta pra você. Então não faça aquilo pros outros, aquilo que você não quer que faça com você. Eu sempre tive isso na minha vida, então eu nunca tive coragem de usar ninguém não. E olha que eu já peguei cona com aqué, hein? Eu já peguei cona com aqué, igual o Duque. Oh, meu Deus, que homem era aquele. Vamos falar do Duque? Deixa eu ver quanto tempo tá esse vídeo. Ai, quando a conversa tá boa, 42 minutos! Você vai ver o próximo vídeo, a gente falando do Conde, do Duque, que eu